nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículo 14. Marcos 9. Versículos de 14 a 29. Estamos repetindo as mesmas coisas, né? Hoje. Várias coisas já foram ditas e repetidas. E nós damos graças a Deus que o Espírito Santo é um só. E ele fala. Evangelho de Marcos, capítulo 9, no versículo 14, diz assim: Jesus tinha descido do monte, tinha orado, monte onde ele foi transfigurado diante dos seus 3 discípulos prediletos, Pedro, Tiago e João. E quando eles se aproximaram dos outros discípulos que ficaram embaixo, viram numerosa multidão ao redor dele, os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. Muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas o Senhor pode, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito pode ser expulso por meio de oração. Amém. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor venha aplicar a Tua palavra à vida de cada um aqui, Pai. O Senhor sabe como cada um chegou aqui, que o Senhor fale diretamente ao coração de cada um. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Nós temos falado, né, querido, conversas que derrubam, conversas que levantam. Mas a verdade é que existem conversas, querido, que são transformadoras. Existem conversas que elas não mudam só pessoas, elas mudam o ambiente, elas mudam o sentido da vida de uma pessoa. Em conversas que você tem, às vezes, com pessoas que estão ao seu redor, você não sabe, às vezes, o efeito que a tua palavra tem de transformação na vida daquela pessoa. De trazer uma direção para a vida daquela pessoa, de trazer um sentido para a vida daquela pessoa. E Jesus era mestre nisso, querido. Aqui nessa conversa você vê, queridos, que ele transformou a vida de um pai que estava aflito. Glória a Deus. Um filho que estava doente. Por trás desse pai e desse filho tinha o quê, queridos? Uma família. Então Jesus aqui, quando operou o que ele fez na vida desse menino, ele não mudou só a vida desse garoto, mudou a vida desse pai, mudou a vida dessa família. Amém, querido? Amém. Transformou também a vida de muitos que viram acontecer.
Como eu disse, querido, Jesus tinha descido do monte e encontrou os discípulos, veja só, os discípulos no meio de uma discussão. Discussão, queridos, é uma conversa que tem tudo para piorar. Amém? Amém? E Jesus se admirou que seus discípulos estavam no meio de uma discussão. Discussão não é lugar para a gente. Amém? Amém? Nós conversamos para transformar a vida das pessoas, para abençoar a vida das pessoas. Não é? Discussão, a gente tem que fugir dela. E Jesus aqui se admirou e falou: o que é que vocês estão discutindo com eles? Eles eram os escribas, os incrédulos, os que duvidavam que Jesus era o Filho de Deus, não é? E aí, antes de qualquer coisa, um pai se manifestou, contando uma história, querido, que ele já carregava há muito tempo, né? Talvez alguns pais aqui, algumas mães, ou algumas pessoas, qualquer um, individualmente, você também pode estar carregando uma história que já tem muito tempo. Amém, querido? Amém. E eles estavam, né? E o pai que estava ali contando a história, e abriu e contou a história de um filho que ele já carregava há muito tempo. Só que essa discussão era uma conversa que transformava para o pior, queridos. Por quê? Se ele estava conversando com os escribas, eles estavam falando de incredulidade, eles estavam falando de impossibilidade, eles estavam falando de dúvidas. Provavelmente aquele pai veio tão aflito, procurou os discípulos, procurou Jesus, Jesus não estava. Aí procurou os discípulos oraram e nada aconteceu. Certamente aqueles escribas estavam dando um banho de água fria naquele pai. Vai embora para casa. Isso aí não tem solução, não. Isso não tem jeito. Foi por isso que Jesus, querido, ele repreendeu os discípulos. Né? A Bíblia Mensagem, que eu gosto muito, diz que Jesus suspirou, inconformado, e disse: até quando eu vou aguentar a incredulidade de vocês? Tem horas, querido, que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente diz, Jesus olha para nós assim: até quando eu vou aguentar a sua incredulidade? Né? Quantas vezes eu vou ter que passar por isso? Está lá na Bíblia Mensagem. Isso o quê? Ver os seus discípulos no meio de uma conversa, de uma discussão que tinha tudo para destruir a fé daquele homem. Amém, queridos? Amém. Em vez de gerar fé, tem conversas, queridos, que geram fé. Tem irmãos que você procura, já sei que vou ligar para fulano vai me dar uma palavra de fé. E tem irmãos também que você foge, porque vai tirar a tua fé. Vai, né, desanimar a tua fé, né? Então Jesus repreendeu os discípulos e pediu que trouxesse o menino. Eu quero que você preste atenção, né? A palavra de Deus, cada palavra tem um significado. A gente vê que a presença de Jesus numa determinada situação, antes de melhorar, às vezes piora. Você bota Jesus numa causa e antes de melhorar, às vezes piora. Porque quando o menino viu Jesus, foi agitado com violência. Jesus já tinha ouvido a história daquele pai no meio dos discípulos, mas eu gosto de chamar, eu sempre falo isso, né? Eu gosto de chamar a atenção ao cuidado que Jesus teve com esse pai. Glória a Deus. Jesus sabia a dor que esse pai carregava. Jesus conhece a dor que uma mãe carrega. Amém. Quando tem um problema qualquer com o seu filho, com a sua filha. Amém, querido? Amém. Você que é pai, você que é mãe, você sabe a dor que carrega quando um pai ou uma mãe vê um filho passando por uma necessidade, passando por uma luta, passando por uma prova. Esse pai, queridos, podemos dizer, ele como a samaritana, ele também carregava um ciclo de repetições na vida dele, porque o garoto tinha crises. Então, esse pai também carregava a dor
de ver aquelas crises se repetirem na vida do seu filho, as tentativas que não trouxeram resultado, né? E aí Jesus se vira para esse pai e pergunta: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? Ele diz: queridos, o sofrimento de um filho é o sofrimento de um pai. O sofrimento de um filho é o sofrimento de uma mãe. Amém, queridos? Estou falando besteira aqui, queridos? E aqui a gente vê outra coisa. Jesus deu um tempo para aquele pai desabafar a sua dor. Não é? Desabafar. É o TDAH. Desabafar faz bem, minha gente. Amém. Amém. E Jesus se alegra com aqueles que entregam seus ouvidos para alguém desabafar. Amém? Amém? Aqueles que têm paciência de ficar ouvindo alguém desabafando, contando as suas dores, contando as suas dificuldades. E Jesus ficou ouvindo aquele pai falando o que acontecia com seu filho, né? E isso agrada a Deus, querido. Amém. E ele disse que o filho sofria aquilo desde a infância e muitas vezes joga ele no fogo ou na água. Veja só, querido, eram crises que se repetiam, né? A gente vê aqui uma semelhança com a mulher samaritana que procurou um marido, procurou, né? Que eram coisas, tentativas repetidas de fracasso, de derrota. E aí o pai falou: se o senhor pode fazer alguma coisa, ajude-me, ajuda-nos, né? Veja só, querido, a dúvida desse pai é também a nossa dúvida. Nas nossas situações de vida. Talvez a gente também se pergunte, como a gente ouviu o testemunho aqui hoje, de mais de um, a gente também carrega essa dúvida: será que Deus pode fazer alguma coisa por mim? Será que Deus ainda pode fazer alguma nessa situação que já está durando 33 anos? Amém. Não é? Será que Deus ainda pode mudar essa situação do meu filho, da minha filha? Amém, querido? Amém. E é interessante aqui que o pai disse assim: Senhor, se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Olha só, ele não queria ajuda só para o filho, ele queria ajuda para ele próprio. Amém? Porque um pai ou uma mãe, quando vê um filho passando por uma doença, seja o que for, um pai ou uma mãe sofre muito. E aí ele pede, né, no coletivo: ajude-nos. Não é? Talvez alguns de nós estejamos fazendo essa pergunta também, né? Senhor, se o Senhor pode, ajuda-me. Amém? Ao que o Senhor respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Amém. Eu queria que você parasse um momento, vendo a tua situação de vida, a tua luta, a tua prova, e você respirasse e falasse no seu coração: tudo é possível ao que crê. Consegue parar, meu irmão? E repetir para você mesmo: tudo é possível ao que crê. Aleluia. Amém? Jesus aqui, querido, não estava falando só para aquele pai. Estava falando para os discípulos e estava falando para nós. Ele está falando para você. Amém. Que tem a sua luta, que tem a sua prova, que tem a sua dificuldade. E você às vezes: será que Deus ainda pode fazer alguma coisa? Será que essa situação ainda pode mudar? Será que aquele dinheiro ainda pode cair? Amém? Será que eu posso ser curado da minha enfermidade? E Jesus está respondendo para a gente: Amém. tudo
é possível ao que crê. Na verdade, o que Jesus? Jesus, né, ele sempre devolve. Porque eles estavam cobrando de Jesus que Jesus fizesse alguma coisa. Jesus devolve para o Pai, devolve para os discípulos e devolve para nós. Tudo é possível ao que crê. Amém, querido? Amém. Por isso que eu disse que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Amém? Jesus aqui, Ele devolve. Depois Jesus repreendeu o espírito e o menino ficou como um morto. A ponto de muitos dizerem, ele morreu. Talvez seja isso que você ouve, querido. E esquece. Isso aí não tem mais solução, não. Se conforma. Se vira nos 30. Não tem mais como resolver isso. Não é isso que a gente ouve às vezes, querido? A igreja está calada hoje. Né? E aí Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Pelo que eu tenho repetido aqui, né? Jesus, ele sempre levanta as pessoas. E nós que somos discípulos de Jesus, também temos essa responsabilidade, querido. Levantar as pessoas, sustentar as pessoas, ouvir os seus desabafos, né? E dar uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Jesus levantou, né? Dando um novo sentido para a vida daquele garoto e mostrando que de fato tudo é possível ao que crer. E aí a pergunta dos discípulos também é a nossa, querido. Por que, Senhor, que nós não conseguimos? Talvez alguém esteja sentado aí dizendo, como é que esse aí esperou 33 anos e conseguiu, e eu que estou esperando há tanto tempo não consigo? É uma pergunta, queridos, que talvez você faça, Senhor, por que ainda a situação da minha vida não mudou? Por que os desafios que eu estou enfrentando ainda não tiveram uma resposta? Talvez tenha gente dizendo, quem tem fé aqui, querido? Amém. Quem é que ora aqui? Amém. Talvez você, no fundo do seu coração, eu também tenho fé, eu também oro. E por quê? Também tem um porquê, como os discípulos de Jesus tiveram. E aí Jesus dá uma resposta, querido, em que ele pede, quando ele fala, ele pede alguma coisa, ele pede de nós mais fé e mais oração. Amém, querido? Não é? Essa é uma resposta que às vezes alguém venha desabafar com você e você, olha só, vamos orar, tenha fé, não perca a fé, não desanima, confia no Senhor e ore. Não sentir firmeza. E ore. Amém. Não deixa de orar. Glória a Deus. Né? Talvez sua situação de vida você acha alguma coisa, isso para mim tem mais jeito. As pessoas dizem para você que não tem mais o que fazer. Jesus está aqui se dirigindo especialmente a você e dizendo, tudo é possível ao que crê. Amém. Queridos, toda grande mudança na vida começa com uma decisão. Toda grande mudança na vida começa com uma decisão. Um dia, esse pai tomou uma decisão. Ele ouviu alguém falar de Jesus e esse pai tomou uma decisão de ir ao encontro de Jesus. Não é? Ele não tinha certeza se as coisas dariam certo, como a princípio não deu. Né? Por isso é que quando as coisas não dão certo a princípio, não é para desanimar, não é para desistir, não é para dizer, deixa isso para lá, quero mais saber. Esse pai não tinha certeza se as coisas dariam certo. Mesmo assim, ele teve a coragem de dar o primeiro passo, de ir ao encontro de Jesus. Chegando lá, Jesus não estava, pediu aos discípulos, e os discípulos oraram e nada aconteceu, mas esse pai ali ficou. Amém, querido? Amém.
Ele honrou aquela decisão que ele tinha tomado e ele foi até o fim. Ele viu de fato que tudo é possível ao que crê. Amém. Amém. Se você está aqui, querido, é porque um dia você tomou uma decisão. Amém. Amém? Amém. Você tomou uma decisão de buscar a Jesus, seguir a Jesus, não é? Talvez você disse, Senhor, se o Senhor pode, ajuda-me, Amém. não é? Veja só, querido, aqui é uma oração que a gente vai fazer, que não é só para uma pessoa que está aflita, mas para a sua família, Amém. Amém. para seu filho, para sua filha. Amém? E Jesus mostra para a gente aquilo que nós já ouvimos testemunho hoje, que às vezes a gente tem que ir com Jesus até o fim. Amém. Tomou uma decisão de ir buscar Jesus, de orar a Jesus, não desista, não desanime, porque a seu tempo você vai ver que de fato tudo é possível ao que crê. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus. A gente aprende muitas coisas nesse texto tão simples, porque fala de muitas coisas, querido. Não é como a gente tem que, às vezes, se colocar na brecha por alguém, interceder por alguém, insistir, não é? Os discípulos não resolveram nada, ficou tudo do mesmo jeito, mas ele ficou ali. E quando Jesus chegou e deu uma brecha para ele, ele aproveitou. Esse pai, estou falando do pai, né? Ele falou imediatamente o que ele vivia com o filho dele. Se Jesus chegasse aqui hoje e perguntasse a você, o que te traz angústia, o que te traz preocupação, o que te traz dor, o que você vive que se repete na tua vida? Porque a gente vê aqui um pai que diz que o filho tinha crises muitas vezes. Então a gente vê o mesmo que nós vimos lá na Samaritana. Um ciclo de repetições. Talvez você também viva na sua vida um ciclo de repetições, que coisas que acontecem e voltam, que acontecem e voltam. Jesus está aqui animando a sua fé. Jesus está aqui te dizendo, meu filho, não desanimes, porque tudo é possível ao que crê. Se você crer, você vai ver Deus se mover na tua situação. Então essa é uma palavra, querido, que não é para um pai, não é para uma mãe, é para todos nós. Amém? Porque todos nós vivemos situações várias, exatamente parecidas como essa que esse pai vivia. Uma coisa que se repetia, uma crise que se repetia, e as coisas cada vez iam ficando pior, ao ponto de achar que o garoto já tinha até morrido. Mas Jesus disse, não é? Tudo é possível ao que crê. Então, que você traga essa palavra ao seu coração. Deixa essa palavra cair. Tudo é possível ao que crê. Qual é a sua dor? Qual é a sua aflição? Qual é a sua necessidade? Qual é o desejo do teu coração? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Pai querido, eu quero te agradecer pela tua palavra. Essa é uma palavra, Pai, que é para cada um de nós que estamos aqui. Alguns de nós vivemos situações que se repetem. Situações que muitas vezes dizem para a gente, não tem jeito, não tem solução. Isso não vai sair. Isso não vai se resolver. Isso é uma causa perdida. Às vezes é isso que a gente ouve ao redor de nós. Mas nós cremos na tua palavra. E nós vivemos pela fé. E pela fé
a gente te busca. E pela fé a gente se aproxima de Ti, sabendo que o Senhor existe e que recompensa os que o buscam. Então, meu Pai, eu coloco a vida de cada um aqui. E quando eu coloco a vida de cada um, eu coloco a família dele, a família dela. Eu coloco, Pai, todos aqueles que estão por detrás dele e dela. Responde, meu Pai, a oração do meu irmão, da minha irmã, que ele veja o impossível acontecer. Tira do coração dele a incredulidade, o desânimo, o cansaço, o desgaste e coloca fé de que o Senhor vai agir, vai operar e um milagre vai acontecer. Pela fé, Pai, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.